Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Luciano Vaz aqui, trazendo mais um vídeo após um longo período aí sem postar nada no YouTube, reconheço. Mas estamos voltando com tudo. E nesse primeiro vídeo do nosso retorno aí, queremos trazer atenção a um assunto bem legal, algo bastante interessante para quem está começando no mundo do reparo de centrais. Nós vamos falar hoje sobre os principais circuitos operacionais de uma central de injeção. Eu já falei disso em alguns vídeos, na verdade, em muitos vídeos aqui do nosso canal, eu já trouxe atenção a esse assunto, que é a base do reparo de centrais. E como eu vi, muitos que estão inscritos aqui no nosso canal são novos inscritos, né? E é um assunto que eu acho muito interessante a gente dar uma revisada, dar uma repaginada, e o vídeo de hoje tem esse foco. Podemos dizer que é a versão 2.0 de alguns vídeos que eu já fiz, focados nesse assunto, circuitos operacionais de ECU. Então se você é novo por aqui, considere se inscrever no nosso canal, deixa o like, isso nos ajuda bastante, porque o YouTube realmente ele prioriza, né? Criadores de conteúdo que sempre estão postando. E lógico, né? A gente teve aí um período que não conseguimos postar, então isso realmente atrapalha bastante o alcance do nosso canal. Então se você gosta do nosso trabalho, gosta do conteúdo que nós produzimos aqui, deixe seu like, dê um comentário, responderemos a todos que deixarem os comentários aí, tá bom? Então bora pro vídeo, vamos falar de circuitos operacionais de central de injeção. Muito bem, então estou aqui com o meu PowerPoint aberto, sempre gosto de usar ele aqui nos nossos vídeos, nossas lives, né? E aqui não vai ser diferente. Como vocês podem observar, vamos falar rapidamente sobre circuitos operacionais das centrais de injeção. O que são eles, né? Basicamente, a gente costuma dizer que uma central de injeção, para ela funcionar adequadamente, ela trabalha com 4 circuitos básicos, né? Óbvio, tem muitos outros circuitos que compõem uma central, que compõem, né, uma ECU. Mas para que o motor funcione adequadamente, podemos dizer que 4 são básicos, tá? Entre eles, a gente tem ali circuitos de alimentação, controles de sinais de sensores, atuadores, comunicação e assim por diante. Então, nesse vídeo eu quero trazer atenção aqui de forma bem resumida, bem breve, claro, não pretendo me delongar muito nesse vídeo, e sempre que eu falo isso eu acabo me delongando, né? Mas hoje não vai ser o foco. Vamos falar rapidamente sobre esses 4 circuitos, e eu preparei esse trecho, né? Esse PowerPoint, na verdade, vai ser um trecho de uma palestra completa que eu pretendo trazer aqui no YouTube na forma de live. Então fica atento às nossas redes, fica atento aqui também ao YouTube, que logo logo a gente vai postar aí para vocês quando será essa palestra que nós estamos preparando com bastante atenção, bastante cuidado, falando exatamente desse assunto, reparo de centrais. Legal? Bom, vamos então começar com análise de circuitos. O primeiro circuito que nós temos como padrão é esse que você está observando. Eu estou usando uma central bastante conhecida aí do meio reparador, poderia usar outra, mas essa é uma central que eu costumo dizer que ela é muito boa para a gente conseguir ensinar. É uma central bastante didática, é uma Bosch ME 7.5.30 e que faz bastante sentido a gente trabalhar com ela, né? Porque temos todos os componentes à mostra. Todos eles estão muito fáceis da gente conseguir localizar e trazer aqui para nós na forma do vídeo, tá bom? Então, o primeiro circuito que nós estamos vendo aqui, que está exatamente ali naquele retângulo, né? Naquele elemento gráfico que vocês podem ver, é o circuito de alimentação. Então, podemos dizer que uma central, óbvio, né? Qualquer placa eletrônica, qualquer PCB precisa de uma alimentação estável para poder funcionar. Então, se você está começando agora, né, dar os seus passos no reparo de centrais ou quer entrar nessa área, saiba que é um dos circuitos que vão dar muito problema. Por quê? Porque temos elementos externos no motor que facilmente podem fechar algum tipo de curto e comprometer a saúde, né? Comprometer, obviamente, a vida útil desse circuito aqui, circuito de alimentação. Normalmente, pessoal, esse circuito ele é composto de alguns componentes, como nós podemos observar. Eu até demarquei eles aqui para ficar mais fácil, né? E temos pelo menos 4. É óbvio, o circuito de algumas ECUs hoje, mais modernas, elas podem ter muito mais componentes. Mas em essência, o que sempre nós vamos encontrar em qualquer central são esses 4 que vocês podem ver aí na imagem. Por exemplo, um regulador de tensão, cuja função é fazer o quê? Como o nome diz, estabilizar, manter bem estável o nível de tensão de entrada. E esse regulador de tensão, ele tem aquela função
clássica, que é o quê? Alimentar toda a parte lógica, você já deve ter ouvido eu falar muito disso aqui, e alimentar também sensores que são colocados lá no motor ou em qualquer outra aplicação. A gente está falando de uma central de injeção eletrônica, mas poderia ser uma central de airbag, um painel, uma central de câmbio, entre outras, tá? A essência, a forma de trabalho, basicamente é muito parecida com uma central de injeção, tá bom? Então temos aqui o regulador de tensão como sendo um dos principais elementos de funcionamento, digamos assim, tá? Função dele é pegar a alimentação de VBAT, alimentação de bateria, e reduzi-la, né? Trazer aí para um padrão interessante de 5 volts, que é o padrão normal de trabalho das ECUs, da parte lógica das ECUs e, claro, de sensores também, tá? Nós temos também ali a presença de capacitores eletrolíticos. Para quem conhece um pouquinho de eletrônica, sabe a real função desses capacitores, né? Eu não vou me delongar muito aqui, mas isso eu vou deixar também para falar na nossa palestra técnica, né? Que eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso. Mas saiba que vamos ter sim capacitores que farão funções importantes ali, tá? Dentro do circuito, recebendo toda a alimentação de VBAT, alimentação nominal de bateria. Temos também aqui a presença de um diodo, que é o componente número 3, sem comentários, né? O diodo realmente é uma peça importante. E temos aqui o componente 4, um capacitor de tântalo. Esse capacitor de tântalo, ele faz parte do circuito de entrada de alimentação? Não, ele faz parte, na verdade, já do circuito de saída dessa alimentação. Assim que essa alimentação ela é tratada pelo regulador, por assim dizer, reduzida de 12, 24 para 5 volts, aí sim, essa alimentação ela tende a passar em paralelo por um capacitor de tântalo como esse, que pode ser nessa coloração, tem algumas placas que vão ter outra coloração, uma corzinha preta, enfim, é um componente importante e que faz parte já da alimentação de saída, após ela passar pelo regulador, isso na maioria das centrais. Vai ter central que usa um capacitor de tântalo na entrada? Sim, depende da aplicação, mas essa em especial, que estamos analisando, ela trabalha dessa maneira. Próximo circuito que nós temos, falamos que são 4, né? O segundo, circuito de atuadores. Sabemos muito bem que para um motor funcionar adequadamente, a ECU ela vai ter que controlar adequadamente alguns atuadores. Entre eles, relés, injetores, bobinas, o próprio corpo de borboleta é um atuador importante. Então nessa central aqui, como eu falei, é uma central bastante didática para nós, né? Ela traz esses componentes já muito bem visíveis, muito bem amostras aqui para a gente. Então temos, por exemplo, alguns circuitos integrados, que são componentes que têm muitas funções agregadas a ele, tá? Por exemplo, aqui o circuito integrado do corpo de borboleta, da bobina, dos injetores, de relés, entre outras funções, né? Temos aqui aquecedor de sonda. Sabemos que uma sonda lambda hoje, num sistema desse, principalmente nesse módulo, ela trabalha com PWM. Então esse componente aí é o principal responsável por gerenciar, após ele receber a informação do processador, o sinal PWM para funcionar adequadamente a sonda, né? Então temos inúmeros componentes que controlam os atuadores. Vamos dar uma olhada em quais são eles. Eu já deixei aqui para vocês também um pequeno mapeamento dessa central, tá? Que é essa imagem que nós estamos observando ali. O componente número 1, lá no topo, ele faz essa função importante de controle do corpo de borboleta. Então assim, hoje quando nós temos problemas de corpo de borboleta, de motor que não tem aceleração, muito provavelmente você pode ter sim um defeito no componente. Chamamos isso de ponte H. Mas, na maioria dos casos, se não for de fato o componente, nós temos também problemas relacionados a arquivo. Isso, claro, vai depender do tipo de diagnóstico que nós estamos usando e do método que estamos trabalhando para conseguir efetuar um bom diagnóstico. Mas, em essência, é isso que temos. Componente 2, ele tem aí o controle dos injetores e relés de um modo geral, mas ele faz muitas outras funções também, tá? Não fica restrito, digamos assim, somente a relé e injetores, beleza? Componente 3 é o clássico, né? É o componente da bobina. Lembramos que essa bobina aqui ela não trabalha com o módulo fornecendo o sinal ou o chaveamento negativo para ela. Essa bobina trabalha com o módulo de ignição acoplado
Então esse componente aqui, ele manda basicamente um sinal para armar o módulo de ignição acoplado à bobina e, por sua vez, o módulo se encarrega de fato de alimentar a bobina, né, de controlar o pulso primário dessa bobina, bobina 1 e 4 e bobina 2 e 3. Aqui nós temos o componente 4 e 5, aquecedores de sonda, e está na sequência o componente 4 da sonda pré-catalisador e o componente 5 da sonda pós-catalisador. Legal? Esse componente 6 aqui, ele é um driver, ele é um transistor, mas ele não tem nenhuma função definida, pelo menos eu não encontrei ao fazer o mapeamento para criar, né, esse pequeno trecho da palestra aqui. Ele vai direto para o pino 28 aqui do bocal. Mas eu não encontrei nenhuma aplicação no esquema elétrico. O pino 28, por enquanto, nessas aplicações aqui, que é um Gol, G5, Massaveiro e tudo mais, ele não tem um uso específico. Pode ser que em algum momento o fabricante ele coloque alguma função agregada a esse componente, mas no momento ela não tem definição, tá bom? Mas é um tipo de transistor, com certeza, e por ele estar nessa configuração que estamos observando ali na imagem, ele faz parte sim do circuito de atuadores. Não tem um uso específico, mas ele faz parte com toda certeza. Falando do terceiro circuito operacional que estamos analisando aqui nesse vídeo, temos o circuito de sensores, que aí é clássico, né? Ele é o principal responsável por fazer o quê? Por filtrar qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de anomalia que ocorra no sinal de um sensor e enviar esse sinal o mais tratado possível até o processador. Não vai ter uma ligação direta do ponto A ao B, ou seja, do sensor para o processador. Sempre no meio do caminho, nós teremos muitos componentes entre esses. Temos aqui capacitor de cerâmica, que são esses componentes marrons que temos aqui, ó, nessa área. Temos os resistores. Temos aqui conversor analógico digital em alguns casos, quando há, por exemplo, um sinal digital, aliás, um sinal analógico a ser tratado, e temos também o microprocessador. Então, a melhor forma da gente fazer um diagnóstico num circuito desse é o uso do scanner, porque muitas vezes você vai ter um sinal coerente vindo lá do bocal, se deslocando aqui até o processador, mas você tem, por assim dizer, um problema de análise do sinal. O processador ele não está conseguindo interpretar aquele sinal. E aí pode ser um defeito exclusivo do mapa, da calibração que está nesse veículo, que pode ter corrompido, ou um problema também no próprio processador com um defeito, não conseguindo executar a sua rotina, a sua tarefa ao qual ele está sendo submetido, tá? Aqui também, ó, nós colocamos o regulador de tensão, porque sim, ele faz parte do circuito de sensores, mas não na entrada do sinal. Ele não é responsável por gerenciar as entradas, mas sim gerenciar as alimentações que vão até o sensor. Sabemos muito bem que a maioria dos sensores do tipo passivos, né, trabalham com 5 volts. Da onde vem esses 5 volts? Claramente, vem aqui também do nosso regulador de tensão. Legal? Então, esse é um circuito que é um pouquinho complexo, porque o mapeamento dele, ou seja, a localização dos componentes dele, não é muito fácil. Às vezes, para quem está começando, né, nesse segmento, pode se embananar ali na hora de fazer o mapeamento, pegar um caminho diferente. Por isso, uma das dicas que nós temos para fazer o mapeamento é você injetar o sinal. Que é o quê? É você tentar colocar ali um nível de tensão. Não precisa ser exatamente a tensão de trabalho, mas um nível de tensão com uma corrente mais baixa, e para você conseguir verificar o caminho que esse sinal está fazendo. Alimenta o módulo, claro, né? E injeta um pequeno sinal de 2 volts, 1,5 volt e vai fazendo ali o teu mapeamento. Isso tudo é algo bastante interessante e que nos ajuda a descobrir, né, qual é o caminho, qual é o circuitinho aqui, né, as trilhas que o sinal de um determinado sensor está fazendo. Isso é muito importante e na hora de fazer um diagnóstico, se eu tenho um defeito desse, eu tenho que me atentar a esse tipo de circuito que é bastante problemático. Em muitos casos, sim, tem módulos que têm defeitos crônicos nisso, mas quando se trata de sensores mesmo, né, defeito em sensores, a maioria está na alimentação ou no aterramento, né? Um sensor precisa do aterramento também, e se esse aterramento vier da ECU, pode ter um problema no fornecimento do terra ou também um problema no fornecimento aqui dos 5 volts. Legal?
E para a gente fechar com chave de ouro o vídeo, como eu falei, não queria me estender muito e já está ficando longo, a gente tem o último circuito aqui importante, que é um circuito básico, um circuito operacional, que é de comunicação. Nessa central aqui nós temos um componente que é o próprio regulador de tensão, por incrível que pareça ele acumula muitas funções, né? E nesse caso não é diferente, ele faz o quê? Ele faz a comunicação, a troca de informações entre o painel, entre a ECU e o painel, que se você buscar no esquema elétrico, existe uma ligação praticamente direta desse módulo com um pino do painel, tá? Além disso, sai uma ramificação que vai até o conector de diagnóstico. E nós chamamos essa linha de linha K. Esse carro, pelo menos nessa configuração aqui que eu estou mapeando, ele não trabalha com rede CAN. Tá? Nesse momento aqui não trabalha com rede CAN. Mas o que acontece? A linha de comunicação ela vai muito além da linha K, sabemos bem. Então existe a famosa rede CAN, que também faz um controle, né? Que existe um componente responsável por fazer o controle adequado dessa comunicação. CAN high, CAN low e assim por diante. Então as ECUs elas estão ficando muito modernas nesse quesito, né? E muitas vezes os problemas que nós temos relacionados à comunicação estão diretamente ligados a essas linhas, principalmente rede CAN, tá? Então tem que tomar bastante cuidado e entender qual é de fato a ECU que você está precisando fazer a manutenção e saber, descobrir se ela de fato trabalha com rede CAN, com linha K ou outras linhas, como LIN, por exemplo, e etc, né? Então isso é muito importante na hora de se efetuar um bom diagnóstico. E eu coloquei aqui no próximo slide um exemplo bem interessante de como é essa linha, né? De como é esse circuito como um todo. Então dá para notar aqui, ó, que nós temos uma ligação do pino 29, mas não é direto com o regulador. Temos aqui no meio do caminho um resistor. Esse resistor ele está em série a esse circuito. Então eu nunca conseguirei, por exemplo, com o meu multímetro, pegar a continuidade do pino 29 e ter uma continuidade aqui com o pino 17, 18, não me lembro agora, mas com esse pino aqui do regulador, né? Isso não acontece, porque temos um componente no meio do caminho. Então, olha só que interessante, às vezes a pessoa fica perdida na hora de efetuar o mapeamento, porque não consegue identificar o circuito, não consegue identificar o padrão que está sendo aplicado aqui. Existe um componente no caminho, né? E olha só o circuito que ele faz, ó. Aqui em branco dá pra gente ver, ele inclusive passa por baixo do diodo aqui, né? Isso realmente traz bastante dificuldade para aqueles que estão começando, né? E principalmente para mim agora que tenho problema de vista aí, tô quase cego, então é bem difícil fazer esse tipo de mapeamento se não tiver aí uma forma bastante grande de ampliar, porque você vai conseguir ver melhor as trilhas, com toda certeza, né? Então esse é o caminho que faz. Toda a comunicação, então, ela vem, ela é direcionada, ou por assim dizer, gerenciada pelo regulador. E claro, o regulador ele não é um componente lógico. Ele vai simplesmente pegar a informação do processador, transformar essa informação no protocolo K, e aí a partir desse momento, então, vai haver essa troca de informações entre o painel, principalmente para validação de código, né, de chaves, entre outras coisas, e com o scanner, quando houver aí a pergunta, né, quando houver a solicitação do scanner em relação à comunicação. Fechou? Então, pessoal, em resumo, né, tudo isso que a gente viu aqui eu já tinha falado, mas como eu disse para vocês, temos muitas pessoas novas aqui no canal e que se interessam pelo assunto. Então, nada mais interessante trazer uma versão um pouco melhorada daquele vídeo antigo que nós tínhamos. E queria deixar para vocês o convite, né? No mês que vem, primeira semana de março, a gente vai trazer mais detalhes aqui no nosso canal. Nós teremos a nossa palestra técnica. A palestra técnica acontecerá em 3 dias, tá bom? E vamos falar justamente desse assunto, reparo de centrais. Então eu preparei esse pequeno vídeo, né, para dar aquele gostinho para vocês do que nós estamos preparando, né, para a nossa palestra. A palestra está praticamente pronta e nós vamos falar de muitos outros assuntos, como quando é interessante reparar um módulo ou não. Vamos falar também de diagnóstico, métodos diagnósticos que você pode implementar para melhorar o teu diagnóstico, para que você consiga ser mais eficiente na hora de reparar. Vamos mostrar equipamentos que você precisa para entrar nessa área e também vamos mostrar muitas coisas interessantes ali sobre o dia a dia, né? O que é interessante
e o que realmente vai valer a pena na hora de executar esse importante trabalho. Então fica atento às nossas redes, eu vou postar aqui no YouTube mesmo um vídeo avisando para você exatamente a data desse evento que nós faremos aí, dessa palestra técnica que nós faremos, e esperamos todos vocês aí para que acompanhem conosco esse evento que vamos fazer em breve. E no mais, só temos a agradecer a vocês por estarem aqui conosco mais uma vez. Vou ficando por aqui, forte abraço para vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso nos ajuda bastante. Tem interesse em algum treinamento nosso? Dá uma olhada aqui nos links abaixo ou entre em contato com os representantes comerciais que nós temos à disposição para sanar as tuas dúvidas referentes a treinamentos, tá bom? Vou ficando por aqui então, forte abraço para todos vocês, muito obrigado pela presença mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo aqui no nosso canal, fechou? Abraço, tchau!